Bom dia a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva de apresentação do técnico Guto Ferreira, que a gente deseja boas-vindas e sucesso no comando do Clube do Remo. Na mesa presente o presidente Antônio Carlos Teixeira, os vices Milton Campos e Cláudio Gonçalves e o nosso executivo de futebol, Marcos Braz. E agora a gente passa a palavra para o nosso presidente Antônio Carlos Teixeira. Bom dia a todos. Prazer tê-los aqui conosco. Eu, antes de fazer a apresentação propriamente dita do nosso treinador, eu queria me dirigir à grande torcida do Clube do Remo. Nós, quando iniciamos, desde o início dessa competição da Série B, o Remo figurou sempre numa prateleira de cima. Figuramos, inclusive, em alguns momentos, na liderança da competição, muitas vezes dentro do grupo do G4, e, ultimamente, estávamos bem agarrados nesse grupo. Infelizmente, pelas duas últimas apresentações e duas derrotas, nós nos desgarramos um pouco do grupo do G4. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Aqui, ninguém jogou a toalha. Nós estamos ainda confiantes no projeto, no planejamento, que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Basta que a gente continue com esse trabalho, com foco, com a união e com o apoio do nosso torcedor, que é fundamental para que a gente possa atingir a nossa meta final. Para isso, nós fizemos uma mudança na comissão técnica e trouxemos, entramos no mercado, o nosso executivo entrou em contato com o nosso Guto Ferreira, cuja trajetória, o currículo, dispensa maiores apresentações. É um técnico vitorioso, conhecedor da competição e, acima de tudo, um treinador que vem com muitos acessos, inclusive para a Série A. E no momento que houve o convite por Guto, ao qual eu agradeço antecipadamente por ele ter aceitado esse convite, eu tenho certeza absoluta que ele acreditou no projeto, no planejamento da diretoria, que busca, no final da competição, conseguir o nosso desejado acesso. Então, nós precisamos, mais do que nunca, do apoio da nossa torcida. Nada como uma sequência de bom resultado que não possa reverter essa situação. E nós vamos começar isso a partir de domingo, se Deus quiser. Com o apoio da nossa torcida, nós vamos ter uma grande vitória contra o CRB e dar a nossa arrancada visando conseguir o nosso principal objetivo. Antes de passar a palavra para o nosso treinador, eu queria fazer um registro de que as decisões aqui dentro do departamento de futebol, elas são tomadas de maneira colegiada. Ninguém toma decisão aqui isolada. Logicamente que a participação do executivo, junto ao plantel e faz um trabalho em conjunto com a nossa diretoria, a diretoria executiva que está aqui presente, como o Milton e o Glauber, e as decisões são tomadas de maneira colegiada. Logicamente que a palavra final tem que ser do presidente e dos seus vice-presidentes. E a responsabilidade passa a ser nossa também. Então, dito isso, queria deixar bem claro que muitos criam umas situações de criar tumulto dentro do Clube do Remo. E isso aí a gente abomina com o trabalho, com a transparência, com a sinceridade. Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso treinador, mas eu fiz questão de fazer esse registro para que deixe bem claras as coisas, principalmente para o nosso torcedor. Então, dito isso, queria desejar uma boa sorte para o nosso treinador Guto. A missão é árdua, mas não é impossível, e tenho certeza que com a sua competência, com a sua expertise, você vai tocar esse nosso planejamento e conseguir o objetivo final, que é o acesso à Série A. Parabéns
boa sorte e que Nossa Senhora nos proteja. Amém. Boa tarde, bom dia, aliás, para você, Guto, para todos também da mesa. João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar te perguntando o seguinte, os resultados não estão agradando a torcida e não só os resultados. A forma como o time está jogando em campo também está deixando o torcedor preocupado nessa reta final do campeonato. Faltando esses 10 jogos agora para acabar a Série B e, como o presidente falou, o Remo está em 12º hoje. Como fazer esse time apresentar, principalmente, um bom futebol e vencer jogos nessa reta final, e se é possível? A primeira intervenção mais direta minha com o grupo foi no pós-jogo, já no vestiário. E o que eu dizia a eles é sobre a necessidade de mudança de comportamento. Então esse é o primeiro ponto. Fazê-los com que mude alguns comportamentos dentro da partida. Como? Exercitando nos treinos. Depois, lógico, é impossível eu conseguir mudar completamente o momento da equipe já nessa primeira partida, praticamente com 2 dias de 20 minutos, digamos, com um trabalho um pouco mais leve, que é impossível você, com 2 dias chegando de madrugada e viagem longa e uma série de coisas, quando você também tem que recuperar os jogadores, você treinar um pouco mais extenso. Impossível. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e muita informação em pouco tempo acaba não assimilando nada. E se não assimila, a desconfiança ou a falta de confiança dentro da partida, ela cresce. Então, são poucas informações, mas diretas, assertivas, a busca de mudança de comportamento, né? E buscar se superar. À medida que o trabalho vai fluindo, as informações vão chegando, o treinamento vai adaptando àquele modelo de jogo que a gente tem estudado e vai propor a eles, e a tendência é crescer a qualidade do jogo. Crescendo a qualidade do jogo, tendência de vir as vitórias. O que te fez aceitar esse desafio, Guto? Ainda mais numa reta final de temporada, você teve no Cuiabá já esse ano, mas é um técnico que já tem muita experiência, alguns acessos, inclusive, na Série B. O que te fez aceitar esse convite do Remo, ainda mais nesse momento do ano? Primeiro, possibilidade de acesso. Aí eu nem sei se é primeiro ou se é segundo, porque o ano passado eu assisti muitos jogos do Remo na Série C. Vim jogar aqui e li jogadores de outros clubes, tipo, apareceu recentemente falando da torcida, né, da Nação Azulina. E todo mundo quer trabalhar num perfil de clube como esse, porque você não joga com 11. Então isso também é uma situação importante. E o projeto, né? O projeto, eu acho que é um tiro curto, sim, mas é possibilidade de coisas muito maiores. E você tem que sempre procurar aqueles clubes que querem crescer, que querem fazer melhor e melhor e melhor. E você não cresce da noite para o dia, são processos. Mas quando se pensa grande, você tem que estar entre esses. Então, é dessa maneira que eu optei por vir. Bom dia, Guto. Bom dia a todos na bancada. Primeiramente, bem-vindo a Belém, bem-vindo ao Remo. Tu trabalhaste em 4 clubes que conseguiu acesso, na Ponte, no Bahia, no Sport e no Internacional. Na Ponte e no Bahia, tiveste 28 jogos e conseguiu encaixar o time ao longo do campeonato e subir. Nos outros 2, pegou mais ali do começo, no caso do Sport, foi desde o começo, literalmente. E no caso do Remo, tu vai ter 10 rodadas para conseguir encaixar o time de uma maneira rápida e dar uma resposta que o time, a diretoria, enfim, a torcida quer.
E de que forma tu achas que dá para encaixar o time de uma maneira que consiga os resultados que não está conseguindo, tanto em casa e fora, que voltou a sofrer resultado negativo na rodada anterior? Bem-vindo. Eu acho que quando você acredita, esse passo primeiro foi dado. Difícil? Sim. Está no meu controle total? Não. Qual é o meu controle? Acreditar e trabalhar. E se todo mundo junto, como o presidente disse aqui, nessa união que existe, com essa torcida que pode fazer a diferença junto com a equipe aqui dentro de casa, já é um caminho muito importante percorrido. E aí é o dia a dia, os ajustes que vão sendo feitos, né? À medida que o jogador vai tendo resultado, o nível de confiança retoma, cresce, e aí os resultados começam a vir. Embora tenha sido, essa mudança ocorreu muito antes, o Criciúma, o primeiro turno, praticamente chegou a figurar na zona de rebaixamento. E hoje é o time de melhor aproveitamento nas últimas 12 rodadas. Até a rodada passada, nas últimas 11, ele tinha um aproveitamento de 78%. 78%. E ganhou o último jogo. Porque a tendência é ter aumentado esse percentual de aproveitamento. O que mudou? Mudou inicialmente os ajustes, mudou o comportamento, mentalidade, e aí as vitórias começaram a vir, e aí o nível de confiança subiu. O espaço é curto? Mas é possível. Como disse o presidente, ninguém jogou a toalha. Muito difícil, mas é possível. Então, se existe possibilidade, se é possível, vamos em busca dela. Minha segunda pergunta é em relação ao elenco do Remo em si, né? Tu falaste que assistiu os jogos do Remo nos últimos tempos e também enfrentou o Remo, né, com o Cuiabá aqui no primeiro turno. E eu vim dando uma olhada nos jogadores que tu eventualmente já trabalhou, vi que tu trabalhaste com o William Klaus, com o Regis. Tu chegaste a conversar com esses atletas antes mesmo de fechar com o Remo, assim, nesse período de negociação? E quanto tu confias nesse elenco que o Remo montou para disputar esse acesso aí até o final? Eu trabalhei com o Rangel no Goiás, trabalhei com o Reinaldo no Curitiba, né? Havia trabalhado com o Davó no Bahia. Então, tem vários jogadores aí que a gente trabalhou. A gente havia conversado, quando nós viemos jogar aqui, tanto o Klaus, todos eles nós conversamos, né? E a maioria, ou todos eles, a gente só recebeu elogio do clube, do projeto, da torcida. Então, isso te passa segurança. Então, é uma situação, sim, de conhecimento do que existe, e aí você passa, com toda essa estrutura, essa situação construída, é um espaço muito interessante. Eu não havia trabalhado no Norte ainda, primeiro clube, mas o futebol do Norte, quando ele surge com força, aí é uma coisa que vem com tudo, né? Quando ele ganha a força, eu acho que o Estado todo vem junto, né? A grandeza do Estado incorpora essa força da equipe. Então, por que não? Todo mundo quer estar em clubes vencedores e ajudar a construir essas vitórias e essa história. Estamos aqui para isso. O Guto, Michel Anderson da Rádio Liberal, seja bem-vindo, prazer falar com você. Guto, no início do trabalho do Antônio Oliveira, uma das justificativas para que o time não pudesse jogar bem
era que o time estava recebendo muitos reforços, recebeu 16 ao todo com ele aqui praticamente, e tinha jogador estreando a toda a rodada praticamente, a questão física sempre era um problema. Na reta final, isso passou de uma justificativa para um problema praticamente, porque ele começou a falar que os caras estavam sem condição física, precisava estrear jogador toda semana e tudo mais. Contextualizando essa situação, como é que você encontrou? Lógico que você chegou agora, talvez não tenha acesso a todos os números, praticamente não treinou a equipe. Como é que você encontrou essa equipe fisicamente e esse time do Remo, pelo que você observou, que era uma das críticas da opinião pública, que essa crítica girava da seguinte forma: o time do Remo não joga com a bola, o time do Remo aceita muito o adversário, não marca pressão alta, não sai muito, espera muito o adversário. O seu time joga assim? É uma ideia sua de jogar assim? Ou você tem uma ideia diferente para jogo? Obrigado. Bom, a primeira coisa, em cima das suas perguntas, é tecer qualquer tipo de comentário sobre o trabalho passado antiético. Tá? A minha leitura, eu acho que eu não tenho que passar. Se for extremamente positiva, eu acho que aí tudo bem. Se tiver algum tipo de negatividade, não tem o porquê, né? Concordo com ele, com a avaliação dele, né? Eu não sei da maneira que foi feita, mas toda chegada passa por adaptação, sim. Adaptação em termos do atleta ao clube, do atleta à cidade, e a equipe em conectá-lo dentro da estrutura de jogo. Se o jogador chega na condição A, B ou C, depois aqui tem algumas coisas que são específicas daqui. Enquanto os clubes do Sul jogam 19 partidas mais longas, não tão longas, né? Médias, e vamos colocar aí 19 não, mas 16 médias ou curtas, e vamos colocar uma ou duas longas. Aqui não, aqui joga 19 partidas longas. Quando eu digo longas, não é viagem de 3 horas, não, é de muito mais, né? E com horários de voos, tal, então essa logística que não tem como melhorar, porque é específico da região, ela tem que ser construída para que se supere dentro, né? E existe um trabalho muito árduo de quem conhece essa realidade aqui dentro do clube e que tem experiência para tentar conduzir da melhor maneira possível. E o trabalho de quem está no campo, ele tem que estar conectado e entrosado para isso, né? Então, tudo isso são contextos que é próprio do Clube do Remo, né? E temos que superar tudo isso. A questão do modelo de jogo, você tem que ter uma base inicial, sim. Ideias. Agora, a hora que você aplica na realidade, você vai vendo como é que flui ou não flui. E nós temos que achar rápido isso, porque nós temos 10 jogos. Porque quando você está numa equipe em construção, se falta uma ou outra peça pontual, você vai buscá-la, né? A questão de propor ou não propor o jogo, o futebol moderno, eu costumo dizer que ele caminha por uma realidade tática muito parecida com o handebol. A diferença é que o handebol, a cada ataque e a cada defesa, você pode trocar jogadores. Mas o que tem feito a diferença de uma maneira mais intensa no jogo são as transições. Quando você transita tanto defesa quanto ataque com qualidade, você tende a ter uma certa facilidade para fazer o que mais importa, que é o gol. Agora, se a equipe adversária transita bem para a defensiva, aí você tem que ter o poder da construção para poder quebrar esse bloqueio. E se ela marca alto para impedir você
de sair de trás, você tem que ter também ferramentas, né, estrutura de jogo para também não correr esse risco. Aí a estruturação da estratégia, e para ter uma estratégia boa, você tem que ter as peças para realizar. Então a busca é essa, e tem que ser uma descoberta rápida dentro do que a gente já estudou. Quando eu falo descoberta, é porque estudar nós já estudamos, agora ver na prática se ela procede, se ela vai acontecer. Achei legal que você falou que não quer falar do trabalho do Antônio, mas para a gente é praticamente impossível não fazer algumas comparações, né, ou citar algumas situações. O Antônio saiu, se eu não me engano, invicto, jogando fora de casa, mas jogando em casa ele conseguiu apenas uma vitória. E você citou que jogar aqui é jogar com mais um jogador, né, que é a torcida. Infelizmente isso não vinha acontecendo, né, por conta desses números que ele conseguiu. Como é que você analisa isso, vai conseguir virar essa chave de forma tão rápida, porque não tem tempo, né, só faltam uns 10 jogos, e como você percebeu o mental dos jogadores para que eles possam começar a usar de fato a torcida ao seu favor? Se você pegar o início da competição do Remo, o Remo começou ganhando praticamente todas as partidas dentro de casa, né? O que mudou? O que mudou é que os adversários passaram a perceber, estudar mais o Remo e ver como teria que jogar contra o Remo para que isso não acontecesse. Então, nós temos que mudar algumas coisas para poder transformar de novo esse caldeirão, né? Transformar de novo a nossa casa em arma positiva para nós e não em arma negativa, né? Então isso passa sim pela relação torcedor-jogador, principalmente nesse momento onde o jogador se sente inseguro. Uma coisa é você jogar com apoio, outra coisa é você jogar com crítica. É muito difícil jogar com a crítica. Ah, mas ele é jogador, ele é isso, ele é ser humano. E o ser humano sob pressão, ele tem que ter muita força interior. Agora, sobre o apoio, você tira coisas que você não imagina, e nem ele imagina que ele pode. Então passa por isso, né? E passa também por questões estratégicas de como enfrentar o adversário aqui. Guto, prazer te conhecer, acompanho um pouco o teu trabalho, né? Quem acompanha o trabalho de um vencedor no futebol brasileiro, com certeza. Obrigado. Hoje você está no Clube do Remo, você já percebeu, aí eu gostei que você falou, que ninguém joga toalha. O Remo começou, até sendo o primeiro, já foi colocado isso aqui, e de repente houve, desgarrou. Hoje é o 12º colocado. Mas se você for observar, é um pontinho aqui, um pontinho ali, 2 pontinhos, aí o cara diz, mas ainda dá. Será que dá? Será que não dá? E você chega no momento temerário. Essa que é a grande realidade. E gostei quando você disse, ninguém está classificado ainda, tem brecha, tem 10 jogos e tem que ir para cima. E o Remo, ele tem às vezes esse tipo de coisa, sabe, Guto? A gente que acompanha, quando às vezes você não espera ver. Me lembro que da C para B, o Remo, estava todo mundo preocupado. De repente o Remo tem uma nada, meu amigo, você acompanhou, né? Eliminou, ganhou o melhor time, viu, Brás? Que era o Botafogo, e foi e subiu, acabou. E hoje está aí nessa situação, né? Eu digo momento temerário. E você chega. E eu quero perguntar para você, com o know-how que você tem, o Fenômeno Azul toma conhecimento de tudo que você fala aqui. Você falou, contar com o torcedor, com uma torcida desta, contar com os jogadores que você tem no elenco, que você conhece, alguns já passaram por você, e contar com o artilheiro da competição que está agora no teu clube. E você já esteve este ano aqui enfrentando o Clube do Remo. Isso conta para essa virada que você espera
para que o Clube do Remo possa ter sucesso. Boa sorte para ti. Nossa Senhora de Nazaré te proteja, que é a nossa mãezinha, tá, Guto? Amém, obrigado pelas palavras. Com certeza, tudo que é positivo, tudo que impulsiona para as vitórias, conta e conta muito, né? A gente não pode viver só dos gols do Pedro Rocha, mas nós temos que, junto a ele, trazer outros, até para que ele tenha a liberdade de, quando chegar, ele ter a tranquilidade de definir sem o peso de ter que ser o definidor. Então nós temos que criar toda essa situação. Nós jogamos com 11. Ele é o finalizador, ele vive uma grande fase excelente, e nós temos que ajudá-lo a seguir nessa fase. E uma das ajudas é também outros marcarem, para que o adversário não se preocupe só com ele, se preocupe com os outros também, e aí ele se destaque ainda mais. Antes de você vir para cá, o que você sabia do Clube do Remo, que disputa esta competição, a Série B? Na tua cabeça, meu caro técnico Guto Ferreira, o que você, agora no Clube do Remo, está chegando agora, conhecendo a parte física do clube, os dirigentes e tudo mais, o que você pensa do Clube do Remo, e agora neste momento que você está dirigindo, para, se Deus quiser, levar o Clube do Remo à Série A? Eu acho que o principal fator é como me foi passado, tudo que foi conversado, é como se pensa a grandeza do clube. Eu trabalhei em alguns projetos muito legais e que tinha essa mentalidade num processo inicial de crescimento. A gente chega em 97 na base do Inter, o Inter totalmente sucateado. Em 97 começa a mudança, que chega ao título mundial em 2006. Nós fizemos parte de todo esse processo. A Chape, na mão do Sandro Palaoro, infelizmente estava no acidente, né? Eu saí 4 meses antes. Essa mentalidade de unidade, de entrosamento, mas a mentalidade vencedora, de fazer sempre um pouco melhor do que ontem, fazer hoje sempre um pouco melhor do que ontem, e na somatória desse pouco melhor, no final ficou muito, muito, muito melhor, e brigando por coisas gigantescas. Recuperação do esporte, recuperação do Bahia, Ceará, todos com essa mentalidade. Quando existe força nessa mentalidade, a coisa começa a crescer. Você vai errar? Vai, faz parte do processo. Mas a intenção, a busca de acertar e a continuidade, a resiliência de acertar, faz com que dia a dia essa mentalidade, esse projeto cresça. E eu quero fazer parte desse crescimento. Guto, Luciano Rodrigues, do Portal Chumbo Grosso. Bom dia para você, para toda a diretoria do Clube do Remo. Desculpe, eu não entendi o início. É teu nome e o teu... Luciano Rodrigues, do Portal Chumbo Grosso. Bom dia para você, para toda a diretoria. Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. Isso. E eu tenho que passar longe disso aí. Tranquilo. Bom dia para você, para toda a diretoria do Clube do Remo. A pergunta é simples e muito objetiva. 10 rodadas. Esse é o maior, como é que eu posso dizer, desafio da tua carreira no todo, pelo tempo, né, que tem, pela pressão da torcida, pela pressão do time, de tudo. Nesse momento, esse é o maior desafio da tua carreira dos últimos anos, Guto? Eu acho que é um grande desafio, sim. E a dificuldade, eu já tive desafios parecidos, em 22 no Curitiba, na Série A, conseguimos cumpri-lo, mas era para impedir o rebaixamento. Para impedir o rebaixamento, a pontuação é menor, né? Para se conseguir o acesso, a pontuação é maior. Só que a equipe que você pega para livrar do rebaixamento também está num nível
mais baixo do que a equipe que você pega para lutar, né? São duas dificuldades um tanto parecidas. Mas, cara, aonde não é difícil no futebol? Você tem que... Eu me estimulo com grandes desafios. E acreditar no que a gente faz, a gente só pode conseguir se a gente acreditar e apostar, né? Ter a coragem de ir para a luta. E é assim que eu vim. Guto, você falou que já chegou em times que brigavam para não cair, em times que brigavam totalmente pelo acesso, e hoje o Remo está a 7 pontos do G4 e a 9 da zona do rebaixamento. Logicamente que o pensamento de toda a diretoria e de você é pensar na questão do acesso. Mas como também tirar um pouco desse grupo do Clube do Remo essa preocupação dessa zona do rebaixamento, que está próxima e está longe. O torcedor, ele lembra de 2021, quando o time tinha, se não estiver errado, 11 jogos e 1 ponto só para se livrar e acabou sendo rebaixado. Como também acalmar o torcedor e ter essa certeza de que o time agora vai para frente, vai sair dessa questão da zona do rebaixamento, se afastar, né? Aumentar esse número que agora é 9, aumentar ainda mais e diminuir o G4 para que o time possa conseguir o acesso. Aqui nós falamos o tempo todo, o presidente começou com essa fala e as respostas aqui, nós falamos muito sobre mentalidade vencedora. Tem um grande editor, escritor de livros de autoajuda, Napoleão Hill, e outros tantos falam a mesma coisa. Você é exatamente aquilo que você pensa. Por que eu vou pensar para baixo se eu posso pensar para cima? E você disse aí na pontuação, nós estamos muito mais perto do topo. Por que eu vou pensar negativo? A força de eu conseguir galgar o topo vai me deixar cada vez mais longe lá de baixo. Agora, geralmente, quando você tem muito medo de uma coisa, é que a coisa acontece. Eu não tenho que ter medo de nada, eu tenho que ter coragem para chegar aonde eu preciso chegar. Eu vou conseguir? O tempo vai dizer. Mas se eu não acreditar, eu não chego. Até porque eu não vou para a luta. Se eu não vou para a luta, não tem como vencer a luta. Bom dia, Guto. Bom dia, presidente Antônio, Marcos, os vices, Tiloma Oeste, Área do Pará. Pegando carona no que o Michel perguntou sobre os jogos dentro de casa, de fato, o histórico recente do Remo tem sido muito melhor como visitante do que como mandante. O que é um contrassenso, porque Belém sempre foi uma força muito grande, não só para o Remo quanto o Paysandu. Sempre foi os locais seguros, onde a força da torcida, os clubes locais conseguiram dar grandes arrancadas. Os grandes momentos da sua história foram assim. E, infelizmente, isso não tem funcionado agora, recentemente. No entanto, o Remo tem 10 rodadas, são 6 jogos dentro de casa. Um clássico e mais 5 como mandante. São menos viagens, é um problema muito, muito complicado de logística. Esse pode ser o foco da arrancada do Remo para buscar o acesso, esse aproveitamento dentro de casa. Isso tem que ser trabalhado também mentalmente com o elenco que não tem conseguido produzir, não tem conseguido... Teve até boas atuações, como o Criciúma, que conseguiu jogar muito bem, mas no final não conseguiu fazer e depois foi penalizado com pênalti. Esse é o desafio, incutir dentro do elenco a necessidade premente de ter esse aproveitamento dentro de casa para dar esse salto e, quem sabe, lutar pelo acesso? O foco é jogo a jogo. O foco é domingo, de alguma maneira, vencer o jogo. Domingo não importa se nós vamos jogar bem ou se nós vamos jogar mal. Nós temos que trabalhar para conseguir a vitória. Para quê? Para que ela possa fortalecer a semana para buscar um outro resultado fora. E aí passa a ser o jogo mais importante e o foco. E aí o outro passa a ser o mais importante e o outro passa a ser mais importante. E na somatória de tudo isso,
se Deus quiser e Ele quer, e nós é que temos que querer muito, a gente alcançar o que a gente está procurando, está lutando, que é chegar ao acesso. Você tem no seu histórico, como já foi citado aqui pela gente, são 4 acessos, não é, para a Série A por clubes do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Tem muita gente que recebe esse apelido de rei do acesso, alguns até sem. Mas eu queria perguntar para você pessoalmente, a possibilidade de conseguir um 5º acesso, inclusive se igualando a um técnico com uma história muito, muito forte aqui em Belém do Pará, que é Givanildo Oliveira. É óbvio que você pensa num todo, num coletivo, mas isso pessoalmente também, através de metas pessoais, é algo que passa pela cabeça, chegar aqui num clube de massa, conseguir essa recuperação e o quanto isso também vai ser importante para você profissionalmente? Cara, o treinador, ele sobrevive e se move de vitórias. Cada vez que você ganha, é porque você atingiu aquilo que você buscava, né? A gente tem 4 acessos na Série B. Tem um acesso com o Mogi, da D para C também. Por quê? A gente acreditou, o trabalho fluiu e a gente conseguiu chegar. Sempre que você consegue realizar um feito, lógico que existe uma satisfação pessoal muito grande. E quando você passa a não conseguir, também a frustração é grande. Então eu prefiro trabalhar e prefiro me mover não pela frustração. Eu tenho o risco de sair frustrado, tenho. Mas eu tenho na minha cabeça, na minha mentalidade, é que brigar para poder ter essa satisfação do trabalho vencedor. Essa é Lúcia. Lúcia é do interior e recebeu uma proposta para trabalhar como babá na capital. Lúcia se encantou, teria até carteira de trabalho assinada. Mas essa história tem outro lado. Lúcia foi submetida a trabalho escravo e, sem salário, não podia voltar para sua cidade. Lúcia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Oi, Guto, bom dia. Júnior Cunha, do Estado do Pará Online. De início, o que o torcedor pode esperar do time do Guto já no domingo contra o CRB, apesar do curto período de trabalho? Eu acho que, de uma maneira rápida, a busca da mudança de comportamento. Tentar ser uma equipe mais agressiva defensivamente e ofensivamente. Movimentos diferentes, meramente impossível. Mas a gana, a vontade de vencer, a pressão sobre o adversário, isso aí nós temos que resgatar da equipe. Que eu não preciso ensinar nada, a equipe já tem. Não sei por que cargas d'água, eu tenho certeza que em alguns jogos até que a equipe perdeu sob o comando do Antônio, ela deve ter tido isso, porque isso é meio que o DNA dela. Lá no início da competição era muito forte. Mas isso tem que ser a essência, né? Essa gana de vencer tem que ser a essência, que é a mentalidade. E por isso que eu falo que o torcedor é muito importante para que essa confiança seja resgatada. Com o apoio é muito mais fácil de se resgatar essa confiança do que com a crítica. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva. Obrigado, Guto, Tonião, Milton, Braz e Gláudia, aos amigos da imprensa também. E até a próxima na Remo TV.